A paz do Senhor Jesus, eu venho terminar esse vídeo aí, transmitir uma palavra de Deus no seu coração, amém? Para quem curtir aí, ajuda aí, fortalece aí o canal aí, curte, compartilha aí, se inscreva no canal aí, para a glória de Deus, amém? Eu quero compartilhar com cada um aqui uma mensagem de Deus, amém? Onde que nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que ela nos declara que é viva, fiel e eficaz e ela permanece para sempre fiel, né? Muitas coisas o mundo não cumpre, né? A maioria das pessoas, o mundo não cumpre com a palavra de Deus, mas ela se cumpre no mundo. E não é diferente nesses momentos difíceis que nós estamos passando, devido, né, esse caos, essa epidemia. E eu vou trazer uma mensagem aqui, dentro do Evangelho aqui, em Jonas. Quero compartilhar uma mensagem aqui em Jonas, onde Jonas foi convocado, né, por Espírito de Deus ali, a ele levar uma palavra ao povo de Nínive, que era um povo que estava totalmente em pecado, né, ali, a idolatria, a prostituição, enfim, né, a lista de tais pecados que é dito lá, Paulo diz, em Apocalipse vai dizer, né, de adúlteros. Então a terra estava cheia. E se nós voltarmos lá no princípio, né, a palavra vai declarar que Deus ele criou o homem e a mulher e Gênesis, né, e o pecado entrou no mundo e Deus veio uma ira muito grande sobre Deus e a vontade de Deus era destruir toda a raça humana. Assim ele acabaria com o pecado, né, mas um plano perfeito foi consumado, onde Jesus veio à terra, habitou entre os homens, habitou entre nós, vencendo a lei, o pecado e a morte, para que já não vivêssemos de qualquer forma. Se você reconhece o sacrifício de Jesus, você precisa renunciar. Se você diz amar a Deus, talvez, né, nós sabemos que somos chamados para a santificação e que não somos santos, mas somos chamados para a santificação. E que nós vemos, né, crer no poder da palavra de Deus, né, que ela é viva, fiel e eficaz, e ela não é lançada vazia, como diz, né, mas antes de voltar a Deus, ela produz o efeito que apraz a Deus. Então Jonas é mandado a Nínive. Primeiro ele nega o chamado, quem conhece essa palavra já sabe, que ele nega, né, esse chamado de Deus na vida dele. E ele foge desse chamado e ali ele é lançado, né, ao mar e a baleia come Jonas. E a incredulidade também, como falam, né, a incredulidade muitos... mas como que eu vou crer na palavra de Deus? Como que um homem é engolido por uma baleia e é cuspido de novo na praia e nada aconteceu, né? Mas aquele que tem fé em Jesus Cristo, né, como é dito aí, ainda que dissesse que Jonas comeu a baleia, amém? Pela fé nós alcançamos, amém? Porque essa é a fé, né? A fé é o fim e fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos no Senhor, amém? Então, ele negou esse chamado, fugiu, foi engolido por uma baleia, lançado de novo sobre a terra, né? E nesse segundo chamado, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, Jonas capítulo 3, versículo 1, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, chegando na cidade, Jonas, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Se 40 dias já não submete a quarentena, né? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Amém? Ali ele foi pregar uma palavra de arrependimento, uma mensagem de que Deus estava irado, né, com o pecado sobre aquela cidade. E hoje nós trazemos para o mundo atual, onde o pecado está instaurado em todas as nações, de alguma forma, e nós somos levantados, talvez como Jonas, para pregar esse evangelho. Muitos têm negado, não falam, mas sabemos que há um propósito de Deus e que nós somos usados para falar da sua palavra, porque são conhecedores da sua palavra, amém? Pobre pecador que eu sou, mas o que eu tenho eu quero transmitir, né? Eu quero passar para aqueles
que tenham fé em Jesus aí venham também alcançar, né? Venham que a sua fé seja acrescentada também, amém? E ali, né, Jonas pregou e houve arrependimento, aonde que ele pregou dizendo que Deus trairia destruição a toda aquela cidade se não houvesse arrependimento, né? Eu creio assim que Jonas pregou muitas outras palavras, ali diz poucas palavras de sua pregação. Nós sabemos que a pregação, ela geralmente, né, não é pelo muito falar, né, mas o Espírito Santo, ele convence, né? Ele convenceu aquele rei de Nínive, onde o rei decretou ali jejum e se humilhou e se prostrou, né? É onde vai dizer que o costume da época, eles se cobriam com panos de saco e se assentavam em cinzas, enfim, mas se humilharam na presença de Deus e alcançaram o favor de Deus, onde a destruição de Deus não veio sobre aquela cidade. Até Jonas, ele se indignou porque Nínive, né, era uma cidade que assolava muito o povo, né, cristão, né, da época. Pecava e esse pecado acabava, né, também de alguma forma afetando, né, os cristãos também. E ele se achou injusto de ter que levar levar a palavra de Deus a um povo pecador, né? Para ele que não tinha mais misericórdia de Deus, mas sabemos que a misericórdia de Deus é grande. E a mensagem alcançou aquele povo e houve arrependimento. E não é diferente nos dias de hoje. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. E se tiver um povo que vai se humilhar e, né, buscar o favor de Deus, que é momento agora nós buscarmos o favor de Deus, orarmos, jejuarmos, consagrarmos nosso ser a Deus, amém? 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Se vocês se humilharem e buscar o favor de Deus em oração, haver humilhação, consagração, sabemos que, né, o governo está decretando aí uma isolação de todo o povo, que todo mundo, né, até biblicamente teve muito isso, né, onde quando Deus se irava, ele dizia que todos aqueles que fossem o seu povo ficassem ali em espírito de adoração e se guardassem em seus lares e suas casas. E esse é um tempo aí que é para cada um se meditar, né? Se colocar na presença de Deus, buscar o favor de Deus, ainda que uma igreja não abra. Muitos estão criticando que a igreja talvez não abra, mas quanto tempo a igreja com as portas abertas e muitas pessoas não buscavam o favor de Deus. Sabe que a igreja somos eu e você, aqueles que têm fé em Jesus Cristo também. Não é um templo de madeira, não é uma construção, mas a igreja você vai realizar a igreja ali entre os seus mesmo, entre a sua família. Amém? Onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, essa é a igreja dele. E se buscarem em espírito de verdade, se humilharem e clamar o nome dele, né? É hora de arrependimento de pecado, confissão de pecado, arrependimento, renúncia, para que haja transformação do Senhor pela palavra dele sobre a sua vida, para que venha o favor de Deus sobre nossas vidas, para que ele sare a terra, para que ele cesse as pragas, as epidemias, enfim. Sabemos que Apocalipse declara que isso é misto, que isso aconteça, né? E que ainda que venha a morte, mas que nós venhamos se humilhar aos pés do Senhor. E ainda que venha a morte, mais do que a morte do corpo, que voltará para o pó, é a morte de nossa alma. Sabemos que nós temos uma alma eterna, que ela há de gemer no inferno ou de regozijar-se no céu, né? Para aquele que obter a salvação. Amém? Então que nós venhamos buscar o favor de Deus, se humilhar e buscar a tua face. Amém? Que Deus abençoe. São essas palavras que o Espírito Santo de Deus colocou sobre a minha vida para transmitir a vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.